Oi, meu nome é Esther e hoje eu vou apresentar o meu trabalho do seminário, do itinerário, né? Que tem como objetivo juntar 3 fichas dos 3 assuntos: debates filosóficos, aprofundamento em história e aprofundamento em geografia. E as fichas que eu escolhi é Liberdade e Acordo, que é a ficha 8 de debates filosóficos, A Busca pela Natureza, Cidade e Campo, que é a ficha 7 de aprofundamento em História, e a Agenda de Oportunidades, que é a ficha 8 de aprofundamento em Geografia. Bom, eu coloquei o nome desse trabalho de Vamos Filosofar, porque eu achei ele um trabalho que a gente tem que muito ver qual é a situação de cada tema, qual coisa cada tema aborda, para poder conectar eles. E foi um pouquinho difícil, mas eu consegui. Então, nós vamos falar da primeira ficha que eu escolhi, que é a ficha 8 de debates filosóficos, que ela fala sobre filósofos iluministas, como David Hume, Jean-Jacques Rousseau, essas pessoas assim. Mas teve um filósofo em específico que chamou muito a minha atenção, que foi o Burke, que ele escreveu ali aquele livro que é A Defesa da Sociedade Natural. Então, nessa obra, o Burke, ele finge defender o deísmo, que é aquele pensamento que a única forma de ver que Deus é real é pela razão. Então ele finge defender isso, mas essa obra é uma sátira, então ele acaba não defendendo, ele acaba sendo sarcástico, só para mostrar que isso não se aplica na nossa sociedade atual. O primeiro argumento que Burke usava era que a sociedade civil é antinatural. O que ele dizia? Que a sociedade civil é uma invenção artificial que corrompe o homem e faz com que ele acabe gerando guerras, desentendimentos, enfim, todos os problemas que ali tem entre a sociedade, no caso seria por causa disso. No caso, ele defende que a sociedade natural, ela seria mais pacífica, mais harmoniosa e não haveria tanta desigualdade e guerras porque todas as pessoas viveriam em harmonia. O segundo tópico que Burke defendia é que as instituições sociais são, tipo assim, elas são opressoras. No caso, governos, igrejas, leis, exército, tudo não é pra, tipo, te ajudar e pra te proteger. É pra te dominar, elas são fontes de dominação, elas querem te dominar. Elas não querem te defender, elas querem somente te dominar. Ele demonstra que todos os governos, ele tanto absolutista quanto democrático, enfim, acabam em injustiças e guerras. Tudo acaba em nada, assim. O terceiro tópico que Burke defendia era que a razão humana leva a contradições perigosas. O foco dele era o racionalismo extremo, então ele acaba mostrando, se tu levar o racionalismo ao extremo, tu acaba desmontando não só a religião, mas toda a ordem social, tudo acaba, porque tu tá elevando a tua racionalidade ao extremo. A próxima ficha que eu vou falar é a ficha 7 de aprofundamento em história. O tema dela é a busca pela natureza, cidade e campo. Então, a ficha começa dizendo que a cidade e o ambiente natural ali, o rural, eles se desenvolveram separadamente. Porém, ao longo dos anos, principalmente agora nos anos que a gente tá vivendo, né, a cidade tem buscado, as pessoas têm buscado mais, tipo, tentar conectar as duas, tentar conectar tanto a cidade quanto o campo e transformar eles, tipo, em uma mistura. No caso, as cidades ali se concentram o comércio, turismo, enfim, coisas desse jeito. Só que as pessoas começaram a pensar, como a gente pode conectar o campo com isso? Com isso surgiu a busca pela natureza e o turismo rural. Então, quando as pessoas foram passando mais tempo na cidade, elas sentiram mais vontade de passar tempo no campo. Por exemplo, eu moro na cidade, porém eu adoro ir para ambientes rurais, tipo ir para Lomba Grande, ir para um lugar que seja mais assim no campo e ficar lá uns dias. Eu acho muito legal. E foi isso que as pessoas começaram a pensar, que elas precisavam de um tempo de descanso, num lugar que não fosse tão estressante quanto a cidade, e ficar num campo, e ficar lá de boa, tranquilo, porque é isso que o campo transmite. Então, o ecoturismo e ali o turismo rural começaram a crescer, e as pessoas começaram a querer mais se retirar para lugares ali perto da cidade, mas que fossem de campo, passar tempo com os filhos e tal. Mas se preocupa muito também em preservar a culinária, o folclore e a cultura desses lugares assim do campo, para não se perder muito com a cultura e a culinária do pessoal da cidade, né? Porém, isso foi trazendo alguns malefícios. No caso, a natureza começou a ser comercializada, tipo,
fazendas para vender, lugares assim que, tipo, comercializar mesmo a natureza. E agora as propriedades rurais estão se adaptando para receber turistas. No caso, as propriedades rurais que eram usadas para somente para pessoas morarem e para produzir comida também, estão se adaptando agora para receber turistas. Bom, agora eu vou falar da ficha 8 de aprofundamento em geografia e o nome é Agenda de Oportunidades. Essa ficha conta que o Plano de Desenvolvimento Sustentável foi criado pela ONU em 2015 e é um plano global para acontecer até 2030. E é baseado nos 5 PS: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. E a ONU quer abordar 3 dimensões, porém essas 3 dimensões têm os seus tópicos, né? Então eu vou explicar agora. Tem o tópico social, que ele aborda saúde, educação, justiça, igualdade de gênero e bem-estar. Tem o tópico econômico também, que ele aborda geração de renda, inovação, consumo e produção responsável. Tem a esfera ambiental também, que aborda o combate a mudanças climáticas, a conservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais. Então, qual é o objetivo da ONU? Transformar esses ODs em negócios rentáveis e sustentáveis. No caso, o objetivo principal da ONU é fazer com que resolva problemas econômicos, ambientais, enfim, os problemas que nós estamos sofrendo ultimamente. E a ONU já está com parceria com algumas empresas, faculdades, enfim, e também tem benefícios para as empresas se elas querem aprender um pouco mais sobre isso. Então, como a gente pode conectar agora esses 3 assuntos? O primeiro tópico é que muitas pessoas estão a fim de implementar projetos que vão ajudar o meio ambiente a, tipo, não continuar acontecendo o que tá acontecendo agora, tipo, mudanças climáticas e tal. Um exemplo é ali o turismo rural, né, de uma forma sustentável, e os ODs, que foi feito pela ONU para poder dar uma regulada ali nos avanços das empresas, avanços que não são sustentáveis, no caso. E Burke, na sua tese, diz que a razão corrompe o homem. O que acontece? Muitos países e empresas, especificamente, querem lucrar sem olhar os danos ambientais e as coisas assim. Então, eles botam a razão acima de todas as outras leis do mundo, assim. Eles querem lucrar, e eles não se importam com o ambiente. No caso, Burke dizia isso, que a razão corrompe o homem. No caso, a razão dessas empresas, e da China, por exemplo, dos Estados Unidos, dessas empresas que querem lucrar muito, traz malefícios pro meio ambiente. E no caso, a sociedade natural, que Burke falava, isso nunca aconteceria, porque as pessoas pensariam antes de tomar as ações e viveriam de uma forma mais harmoniosa. E essas tentativas de criar os ODs, de implementar ali a sustentabilidade no turismo rural, são tentativas do homem de ser natural, de criar uma sociedade onde a gente pode viver em harmonia e uma sociedade onde a gente pode cuidar do nosso ambiente e cuidar de nós também. E esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem.